Lorenzo Salvatore, um bilionário frio e calculista, decide se casar com Helena Moretti, uma simples empregada de sua mansão, para vingar-se da família dela, que destruiu os negócios de seu pai. Helena, sem entender suas verdadeiras intenções, aceita a proposta para salvar sua família. Lorenzo Salvatore encarava o horizonte pela parede de vidro de seu luxuoso escritório, no topo do prédio que levava o sobrenome de sua família. A cidade lá embaixo parecia insignificante diante de seu poder. Mas não era a cidade que ocupava seus pensamentos naquele momento. Era o passado. Um passado marcado por traição e destruição. Ele se lembrava com nitidez do dia em que seu pai, um empresário respeitado, teve seu império arruinado por um sócio desleal. O responsável? Marco Moretti. O pai de Helena. Enquanto a fortuna da família Salvatore desmoronava, a família Moretti prosperava, sem piedade. A humilhação pública, a falência e, por fim, a morte prematura de seu pai por desgosto foram cicatrizes que Lorenzo carregava com amargura. Mas agora, anos depois, ele era o bilionário mais temido e respeitado da cidade. Reconstruiu o império do zero, com frieza e estratégia. E estava pronto para acertar as contas. Mas não com Marco Moretti. Ele já estava arruinado, falido e doente. Vingar-se dele seria fácil demais. Lorenzo queria algo mais profundo, mais cruel. E foi então que a viu. Helena Moretti. Ela trabalhava como empregada em sua mansão, desde que sua família perdera tudo. Lorenzo a observava de longe, silenciosamente. Não era como as mulheres que ele conhecia. Não era vaidosa, não tentava se aproximar dele, não parecia nem perceber sua existência. Havia uma humildade em seus gestos, uma inocência que o intrigava. E isso a tornava a peça perfeita para o seu jogo. Casar-se com a filha do homem que destruiu sua família seria a vingança perfeita. Ele a transformaria em sua esposa, mas não por amor. Por controle. Por poder. Por revanche. E então a descartaria, como fizeram com seu pai. Lorenzo passou a mão pelo queixo, pensativo, antes de apertar o botão em sua mesa. Helena, chame Helena Moretti. Agora. Helena limpava discretamente uma das prateleiras da biblioteca da mansão quando foi surpreendida pela voz fria da governanta. O Sr. Salvatore deseja vê-la. Ela arregalou os olhos. Eu? Por quê? Não me cabe questionar ordens. Apenas vá. O coração de Helena acelerou. Ela raramente via Lorenzo. Ele era uma figura distante, inacessível. Tinha uma presença que impunha respeito e medo. Respirou fundo, limpando as mãos no avental antes de seguir para o escritório. Ao chegar diante da enorme porta de madeira, hesitou por um instante. Bateu suavemente. Entre. A voz grave de Lorenzo ecoou. Helena entrou, os olhos passeando pelo escritório luxuoso até encontrá-lo. Ele estava de pé, próximo à janela, de costas para ela. O senhor me chamou? A voz dela saiu mais baixa do que pretendia. Lorenzo se virou lentamente. Seus olhos verdes a examinaram de cima a baixo. Sente-se. Ela obedeceu, sentindo-se pequena diante dele. Sabe quem sou, não sabe? Claro, senhor. E sabe quem você é? Helena franziu o senho. Sou, e sua funcionária. Lorenzo deu um sorriso frio. É muito mais do que isso. O silêncio ficou pesado. Seu pai. Marco Moretti. Ele falou o nome como se fosse veneno. O homem que destruiu meu pai. Helena abaixou o olhar. E sinto muito. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Lorenzo se aproximou lentamente. Não tem. Eu acho que tem. Ela o encarou, assustada. O que o senhor quer de mim? Ele inclinou-se levemente, aproximando o rosto do dela. Quero que se case comigo. O mundo de Helena parou. O quê? Lorenzo se afastou, indo até a mesa. É simples. Você aceita ser minha esposa e, em troca, eu cubro todas as dívidas da sua família.
Seu pai não morrerá na miséria. Helena se levantou, trêmula. Isso é uma brincadeira? Ele a encarou com seriedade. Eu não brinco. Ela balançou a cabeça, confusa. Mas, por quê? Lorenzo caminhou devagar até ela, parando tão perto que ela sentiu o calor de seu corpo. Por que eu posso? Helena sentiu o ar faltar. E se eu recusar? Ele sorriu de canto. Você não vai. Ela ficou em silêncio. Lorenzo sabia o quanto sua proposta era cruel. E sabia que Helena não teria escolha. Pense bem, Helena. Você pode salvar seu pai. Ou pode vê-lo definhar. As palavras dele cortaram como lâminas. Lorenzo se afastou. Dou-lhe uma semana para decidir. Mas não se engane, e isso não é um pedido. Helena saiu do escritório com as pernas trêmulas. O peso daquela proposta a esmagava. Mas, no fundo, Lorenzo já sabia a resposta. Ele venceu. E o jogo estava apenas começando. O som do relógio da velha mansão ecoava pelo corredor, marcando cada segundo como um lembrete do peso da decisão que recaía sobre Helena Moretti. As paredes frias e opressoras da casa de Lorenzo Salvatore não eram mais apenas o cenário do seu trabalho humilde. Agora, eram o prelúdio de uma prisão muito mais luxuosa e silenciosa do que qualquer cela. Ela havia aceitado. Aceitou o casamento. Não porque queria, mas porque não tinha escolha. Seu pai, Marco Moretti, estava doente, a saúde debilitada pelas consequências da falência e da humilhação pública. As dívidas eram incontáveis. Cada dia que passava sem tratamento, sem conforto, era um risco maior de perder o único membro de sua família que ainda tinha. E Lorenzo sabia disso. Ele havia jogado com as fraquezas de Helena com uma precisão cirúrgica. Ela se encontrava agora no meio de preparativos para um casamento que mais parecia uma armadilha. A cada fita de seda ajustada, a cada arranjo floral escolhido, Helena sentia o nó apertar mais ao redor de seu pescoço. A mansão estava tomada por profissionais de eventos, decoradores e estilistas. Tudo precisava ser impecável. O casamento de Lorenzo Salvatore seria um espetáculo digno de manchetes. Mas, para Helena, cada detalhe luxuoso era apenas mais um prego no caixão da liberdade. Sentada em frente a um enorme espelho dourado, Helena observava sua própria imagem, tentando encontrar vestígios de quem era antes de tudo isso. Senhorita Moretti? A voz suave da estilista a tirou de seus pensamentos. Helena virou-se levemente. Sim. Precisamos ajustar a barra do vestido. Ela suspirou, levantando-se. O vestido era magnífico, de seda branca com detalhes delicados. Mas não era dela. Não representava seus sonhos. Enquanto a estilista trabalhava, Helena sentia como se estivesse sendo empacotada para ser entregue a um destino que não escolheu. Lorenzo, do outro lado da mansão, acompanhava tudo à distância. Ele observava os preparativos com um olhar crítico, mas não se envolvia diretamente. Para ele, aquele casamento não era sobre amor, nem mesmo sobre tradição. Era sobre controle. Sobre vingança. Marco Moretti estava arruinado, mas Lorenzo queria mais. Queria deixar uma cicatriz permanente, queria que Marco soubesse que sua filha agora pertencia ao homem que ele tentou destruir. Mas algo o incomodava. Lorenzo se flagrou pensando em Helena de maneira que não deveria. Não era parte do plano. Ela era bela, sim, com sua delicadeza quase etérea e aquele olhar firme que não se curvava. Mas não passava de uma peça no tabuleiro. Ele precisava manter o foco. Para afastar aqueles pensamentos, pegou o telefone e fez uma ligação. Está tudo pronto para amanhã? Sua voz era fria e objetiva. Do outro lado da linha, a voz do organizador confirmava todos os detalhes. Perfeito. Lorenzo desligou, fechando os olhos por um momento. Isso não é amor. Isso é poder. Repetia isso para si mesmo. Mas a imagem de Helena no vestido de noiva insistia em ocupar sua mente. A noite caiu, e com ela veio a solidão.
Helena sentou-se no pequeno jardim dos fundos da mansão. As flores perfumavam o ar, mas o aroma não trazia conforto. Ela abraçou os joelhos, encarando o céu estrelado. O que estou fazendo? Sussurrou para si mesma. O que deveria ter feito há muito tempo. A voz grave de Lorenzo a fez sobressaltar. Ele estava ali, observando-a com aquela postura imponente, mãos nos bolsos da calça social. Não precisa me vigiar, Sr. Salvatore. Ela respondeu com ironia. Ele arqueou uma sobrancelha. Não estou te vigiando. Estou me certificando de que não vai fugir. Helena se levantou, enfrentando-o. Eu não sou sua prisioneira. Lorenzo se aproximou lentamente. Não. Não parece. Ela não recuou, apesar do medo. Está satisfeito? Vai arruinar a vida de mais alguém para alimentar esse vazio? Lorenzo estreitou os olhos. Cuidado, Helena. Está começando a me provocar. Ela sorriu com amargura. E isso te incomoda? Ele ficou em silêncio por um segundo. Não. Eu gosto. O ar ficou pesado entre eles. A tensão era quase palpável. Lorenzo deu meia volta, afastando-se. Descanse, Helena. Amanhã será um longo dia. Ela o observou partir, sentindo um misto de medo e curiosidade. A mansão estava em silêncio naquela manhã. Mas do lado de fora, a movimentação era frenética. Equipes ajustavam os últimos detalhes. A imprensa começava a se reunir discretamente, especulando sobre o casamento surpresa do bilionário Lorenzo Salvatore. Helena foi acordada cedo para os preparativos. Vestiram-na como uma boneca, arrumaram seus cabelos, maquiaram seu rosto. Mas nada poderia esconder o olhar vazio que carregava. No altar, Lorenzo aguardava. Impecável em um terno preto sob medida, o olhar firme e inabalável. Quando as portas se abriram, e Helena surgiu, o mundo pareceu parar. Ela estava deslumbrante. Mas havia algo a mais. Lorenzo percebeu. Ela não era fraca. Havia um brilho nos olhos dela, um desafio silencioso. E naquele momento, Lorenzo sentiu algo estranho. Um desconforto. Uma hesitação. O padre começou a cerimônia, as palavras ecoando pelo salão luxuoso. Lorenzo Salvatore, aceita Helena Moretti como sua legítima esposa? Ele olhou diretamente nos olhos dela. E sorriu. Aceito. O frio percorreu a espinha de Helena. Agora, ela era dele. Mas Lorenzo ainda não sabia. Que estava muito mais enredado do que imaginava. O som abafado de aplausos ecoava pelo luxuoso salão decorado com flores brancas e douradas. O casamento entre Lorenzo Salvatore e Helena Moretti não era apenas uma união de dois nomes, mas um espetáculo cuidadosamente orquestrado para ser o evento mais comentado do ano. As câmeras dos fotógrafos disparavam sem parar, registrando cada detalhe daquele momento que, para muitos, parecia o ápice de uma história de amor improvável. Mas para Helena, era o início de uma prisão dourada. Lorenzo, com seu terno impecavelmente alinhado, mantinha uma postura fria e calculista. Ao seu lado, Helena tentava disfarçar a tensão que apertava seu peito. O vestido de noiva, feito sob medida, era deslumbrante, mas ela sentia como se estivesse sufocando sob camadas de seda e rendas. O véu caía suavemente sobre seus ombros, mas era como uma corrente invisível que prendia ao homem ao seu lado. O padre proferiu as palavras que selariam aquela união. Pode beijar a noiva. Lorenzo se inclinou lentamente. Seus olhos verdes fixaram-se nos dela, não com carinho ou ternura, mas com um brilho de poder. O beijo foi breve, frio, um gesto ensaiado apenas para as câmeras. Helena fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso daquela encenação. O salão explodiu em aplausos. Mas para Helena, o som parecia distante, abafado, como se estivesse presa dentro de uma bolha. Ela olhou ao redor e viu rostos sorridentes, taças sendo erguidas, mas nenhum daqueles sorrisos era verdadeiro. Lorenzo a conduziu pelo salão, passando por empresários, políticos e socialites.
Todos queriam parabenizar o casal. Mas cada felicitação era carregada de falsidade. Parabéns, Lorenzo. Uma esposa encantadora. Comentou um empresário, apertando a mão de Lorenzo. Encantadora e discreta, exatamente como eu prefiro. Lorenzo respondeu com um sorriso frio, apertando levemente a mão de Helena em um gesto quase imperceptível de posse. Helena manteve o sorriso ensaiado. Sabia que não podia reagir. Não ali, diante de todos. Horas depois. O jantar foi servido. Os convidados riam e conversavam animadamente. Lorenzo estava ao lado de Helena, mas não trocavam palavras. Ele parecia mais interessado nos olhares que recebia de seus aliados e rivais. Exibir Helena como sua esposa era a vitória silenciosa que ele queria. Em determinado momento, Lorenzo inclinou-se levemente em direção a Helena. Está aproveitando a noite, esposa? A voz dele era baixa, mas cortante. Ela manteve o sorriso, mas respondeu com firmeza. Aproveitando como alguém que foi forçada a estar aqui. Lorenzo riu discretamente. Você aceitou, Helena. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça. Ela virou o rosto, encarando-o com dureza. Não precisava. O olhar de Lorenzo se endureceu por um instante. Lembre-se de onde está. De quem você é agora. Helena sentiu o estômago revirar, mas manteve a compostura. Você não vai me quebrar, Lorenzo. Ele a observou por alguns segundos, como se avaliasse aquela resposta. Não preciso quebrá-la. Você vai se dobrar por conta própria. A primeira noite. O salão agora estava vazio. Os últimos convidados haviam partido, e a mansão estava mergulhada em silêncio. Helena subiu as escadas lentamente, sentindo o peso do vestido e, principalmente, da nova vida que se iniciava. Ao entrar no quarto, sentiu um frio na espinha. O ambiente estava perfeitamente decorado, mas era impessoal, frio. Pouco depois, Lorenzo entrou, afrouxando a gravata. Está nervosa? Ele perguntou, a voz carregada de ironia. Helena virou-se lentamente. Não espero nada de você. Ele sorriu, mas havia algo diferente naquele sorriso. Ótimo. Assim evitamos decepções. Lorenzo aproximou-se lentamente. Helena sentiu a respiração acelerar. Não de desejo, mas de medo. Mas ele parou a poucos centímetros dela. Hoje não. Disse, friamente. Ela o encarou, confusa. Como assim? Não vou tocar em você. Ainda não. Helena franziu o senho. Isso faz parte do seu jogo? Lorenzo inclinou-se, sussurrando próximo ao ouvido dela. Parte dele é te fazer desejar algo que você não pode ter. Ela ficou imóvel enquanto ele se afastava, retirando o paletó e caminhando até o closet. Boa noite, esposa. Helena sentou-se na beira da cama, o coração disparado. Ele a deixará sozinha com seus próprios pensamentos, suas inseguranças. E esse silêncio foi mais cruel do que qualquer palavra. Os dias seguintes. Os dias após o casamento foram uma mistura de luxo e solidão. Lorenzo mal aparecia. Quando estava presente, mantinha a distância. Helena se sentia uma peça de decoração na mansão. As empregadas a tratavam com respeito forçado, mas ela sabia que a viam como uma intrusa. Durante um jantar, Lorenzo trouxe convidados inesperados. Empresários, figuras da elite. Helena foi surpreendida ao ser chamada para participar. Você se sentará comigo. Lorenzo ordenou, sem espaço para questionamentos. Helena tentou manter a postura, mas percebeu rapidamente o jogo. Lorenzo a exibia como um troféu. As conversas eram carregadas de indiretas, sorrisos falsos. Um dos empresários comentou com um sorriso torto. E então, Lorenzo, onde a encontrou? Lorenzo ergueu a taça com calma. Às vezes, as joias mais raras estão nos lugares mais inesperados. Helena sentiu o sangue ferver. Mas manteve-se firme. Depois, ao saírem da sala,
Helena finalmente explodiu. É assim que me vê? Uma peça da sua coleção? Lorenzo a encarou, impassível. Exatamente. E quanto mais você resistir, mais valor terá. Ela avançou um passo, encarando-o com fúria. Você vai se arrepender disso. Ele sorriu de canto. Estou esperando. O jogo está apenas começando. A cada dia, Helena entendia que Lorenzo a queria como uma marionete. Mas o que ele não sabia era que ela não seria facilmente manipulada. A raiva dentro dela crescia. E com ela, uma estranha curiosidade sobre o homem frio e distante com quem havia se casado. Mas Lorenzo também começava a perceber que Helena era diferente. Que não se quebrava com facilidade. O jogo estava lançado. E só um deles sairia vitorioso. O amanhecer entrou pela janela da imensa mansão Salvatore com uma luz fria, que parecia refletir o clima gélido entre Lorenzo e Helena. As paredes de mármore e as decorações luxuosas não passavam de uma prisão dourada para Helena. Cada detalhe daquela casa transbordava riqueza, mas para ela, nada ali tinha calor ou significado. Do lado de fora, a movimentação era intensa. Funcionários ajustavam os detalhes para a primeira grande recepção desde o casamento. Era um jantar de negócios, com convidados importantes da elite empresarial. Para Lorenzo, era a oportunidade perfeita de expor Helena como parte de seu jogo. Na sala de estar, Helena observava discretamente a movimentação. Sentia-se deslocada, como se cada olhar lançado em sua direção carregasse julgamento e desprezo. Helena, a governanta da casa, aproximou-se com uma expressão neutra. O Sr. Salvatore pediu para que a senhora esteja pronta para o jantar às 20 horas. Helena ergueu os olhos, sentindo a irritação pulsar. Ele não pediu, ele ordenou. Não foi. A mulher não respondeu, apenas inclinou a cabeça e se afastou. Helena suspirou, sentindo a garganta apertar. Ele quer me exibir como um troféu. Só isso. Ela subiu para o quarto, determinada a não permitir que Lorenzo a humilhasse sem resistência. Mais tarde. O relógio marcava 19h45 quando Helena desceu as escadas. Ela usava um vestido de seda azul marinho, elegante e discreto. O vestido foi deixado para ela mais cedo, claramente escolhido por Lorenzo. Era justo o suficiente para destacar suas curvas, mas sofisticado o bastante para não ser vulgar. Ao chegar no salão, os olhos de Lorenzo a encontraram imediatamente. Ele estava ao lado de dois empresários, conversando calmamente com uma taça de uísque nas mãos. Vestia um terno preto impecável, com a gravata levemente afrouxada. Os olhos dele deslizaram sobre Helena de cima a baixo. Não houve elogio, nem sequer um aceno de aprovação. Apenas um olhar frio, como se estivesse avaliando se o objeto que havia escolhido estava adequado para ser exibido. Venha! Ordenou sem emoção. Helena caminhou até ele com passos firmes. Não lhe daria o gosto de vê-la hesitar. Senhores, esta é minha esposa, Helena. Os homens a observaram com curiosidade. Um deles sorriu com desdém. Encantado, Senhora Salvatore. Não esperava que Lorenzo fosse do tipo e tradicional. Lorenzo riu suavemente. Todos têm suas surpresas, não é? Helena manteve a postura. Mas sentiu a queimadura daquela frase. Sabia que estava sendo exibida como algo improvável, como se seu lugar ali fosse quase uma piada. Durante o jantar, Lorenzo deliberadamente a manteve envolvida em conversas desconfortáveis. Comentava, com sutileza, sobre a simplicidade dela, sempre com um sorriso frio. Helena tem bom gosto. Embora não esteja acostumada a ambientes assim, tem se esforçado. Disse, enquanto servia vinho. Os convidados riram discretamente. Helena apertou o guardanapo no colo. Respirou fundo e sorriu. Eu me esforço, é verdade. Nem todos têm o privilégio de nascer cercados de luxo, mas alguns sabem como conquistar o que querem. A frase pairou no ar. Lorenzo ergueu uma sobrancelha. Tão perspicaz. Murmurou. Ela sentiu a vitória silenciosa.
Ele não esperava que ela reagisse. Após o jantar. Quando os convidados partiram, Lorenzo se aproximou lentamente, com as mãos nos bolsos. Impressionante. Você conseguiu não me envergonhar. Helena cruzou os braços. Eu não estou aqui para envergonhá-lo, Lorenzo. Mas também não vou ser humilhada sem reagir. Ele riu suavemente, mas havia algo mais naquele sorriso. Não se iluda, Helena. Você ainda não entende as regras. Ela o encarou. Então, me explique. Lorenzo se aproximou, encurtando a distância entre eles. Seu olhar fixo no dela. As regras são simples. Você é minha esposa. Deve agir como tal. Não quero que fale mais do que deve. E não quero que se esqueça de por que está aqui. Helena sentiu o coração disparar, mas manteve a postura. E o que você quer, Lorenzo? Que eu abaixe a cabeça. Ele se inclinou perigosamente próximo ao rosto dela. Quero que saiba o seu lugar. Os olhos de Helena arderam de raiva. Talvez eu devesse te mostrar o meu lugar. Lorenzo analisou por um segundo, então deu um sorriso enviesado. Estou ansioso para ver. Ele se afastou lentamente, deixando-a sozinha. Os dias seguintes. Nos dias que se seguiram, Lorenzo continuou com pequenos jogos para testá-la. Ele a fazia participar de reuniões sociais, sempre cercada de olhares maldosos. Helena, no entanto, começou a entender como aquele mundo funcionava. Cada comentário cruel era devolvido com inteligência. Cada tentativa de humilhação era contornada com elegância. Mas Lorenzo não desistia. Certa noite, ele organizou um evento beneficente em sua mansão. O salão estava lotado de empresários, socialites e figuras da mídia. Lorenzo aproximou-se de Helena enquanto ela conversava com algumas mulheres. Querida, conte a elas como era trabalhar para mim antes de ser minha esposa. O salão silenciou por um breve instante. Helena sentiu o sangue gelar. Mas então sorriu. Claro. Eu trabalhava na mansão e Lorenzo sempre foi um patrão e exigente. Mas pelo menos ele sabia reconhecer o valor de alguém que trabalha duro. Talvez por isso tenha me escolhido. Lorenzo ficou em silêncio. As mulheres riram discretamente. Ela havia, mais uma vez, contornado a humilhação. O primeiro rombo na armadura. Após o evento, Lorenzo subiu para o escritório. Helena, irritada, foi atrás dele. Por que faz isso? Por que me provoca em público? Lorenzo estava de costas, olhando pela janela. Porque é divertido. Ela avançou. Não é divertido. É cruel. Ele virou-se lentamente, encarando-a. E desde quando você se importa com o que é cruel? Ela sentiu a respiração falhar. Lorenzo deu um passo à frente. Você entrou nesse casamento por escolha. Aceitou. Agora aguente. Helena ficou em silêncio. Mas Lorenzo se aproximou ainda mais. E desista. Ela não recuou. Eu não vou desistir. Lorenzo ficou a poucos centímetros do rosto dela. Então jogue. Ele saiu da sala, deixando Helena sozinha. E naquele instante, ela percebeu que não estava apenas sendo testada. Ela estava sendo desafiada. E aceitaria o desafio. A mansão Salvatore estava mergulhada em um silêncio quase sufocante. As luzes suaves iluminavam os corredores longos e luxuosos, mas não havia calor naquele brilho dourado. O casamento, mesmo dias depois, ainda era o assunto em todos os círculos sociais. Mas dentro daquela casa fria e imponente, Helena sentia que a tempestade estava prestes a explodir. O relógio marcava quase meia-noite quando Helena, vestindo um robe de seda creme que deslizava suavemente por sua pele, caminhava silenciosamente até o quarto que agora compartilhava com Lorenzo. O tecido leve não fazia nada para aquecer o frio que sentia. Não era o frio do ambiente, mas aquele que vinha de dentro, o frio de ser tratada como uma peça de um jogo cruel. Ela sabia que Lorenzo a estava testando, e cada palavra dele,
cada olhar carregado de ironia, era uma tentativa de dobrá-la. Mas Helena não se deixaria quebrar. Ao empurrar a porta pesada de madeira, encontrou o quarto iluminado apenas pelo fogo crepitante da lareira. O calor das chamas não chegava a aquecer o ambiente. Lorenzo estava ali, encostado na varanda, observando a cidade adormecida. Vestia apenas uma camisa preta com os primeiros botões abertos e calças de linho escuras. Seu porte era imponente, mesmo na quietude. Ele não se virou ao ouvir a porta se fechar. Está tarde. A voz dele era baixa, quase um sussurro arrastado. Eu sei. Helena respondeu com firmeza, permanecendo perto da porta. O silêncio que se seguiu era pesado. Lorenzo virou-se lentamente, os olhos verdes a encarando como se pudesse ver através dela. Está com medo? Ele perguntou, dando um passo à frente. Ela respirou fundo. Não. O canto da boca dele se curvou em um sorriso discreto. Deveria estar. Ele caminhou lentamente até ela, cada passo ecoando no piso de madeira. Helena sentiu o coração acelerar, mas manteve o queixo erguido. Você me trouxe até aqui para me assustar? Ela desafiou. Lorenzo parou diante dela, tão próximo que Helena pôde sentir o calor do corpo dele. Ele ergueu a mão e, por um instante, pensou que ele a tocaria. Mas ele apenas afastou uma mecha de cabelo de seu rosto. Não. Eu trouxe você aqui porque estou cansado de esperar. O tom era sombrio, mas havia algo mais, um desejo contido, uma tensão quase palpável. Ele se afastou lentamente, caminhando até a lareira, onde serviu uma dose de uísque. Bebeu em silêncio antes de encará-la novamente. Você sabe o que acontece agora, não sabe? Helena sentiu o estômago revirar. Sabia exatamente o que ele queria dizer. Desde o casamento, ele havia mantido distância, alimentando um jogo de poder. Mas aquela noite seria diferente. Lorenzo estava pronto para avançar a próxima peça. Ela ergueu o olhar, desafiadora. E se eu disser não? Ele largou o copo sobre a mesa com um estrondo seco. Eu não te forçaria. Sua voz era controlada, mas havia algo perigoso ali. Mas não se engane, Helena. Você é minha esposa. Você escolheu isso. Helena respirou fundo. Estava ali por seu pai, por sua família. Mas nada a preparou para aquele momento. Lorenzo deu um passo em sua direção, seu olhar afiado. Me diga, Helena, a voz dele baixou. Algum homem já te tocou? Ela sentiu o rosto queimar. Isso não é da sua conta. Ele sorriu, sem humor. Oh, mas é. Porque hoje eu vou ser o primeiro. Helena sentiu o corpo inteiro estremecer. Não de medo, mas de algo que não queria admitir. A tensão que havia entre eles desde o início estava mais espessa agora, como um fio prestes a se romper. Ele se aproximou mais, a ponta do nariz roçando de leve o dela. Mas só se você pedir. Ela prendeu a respiração, os olhos presos nos dele. Lorenzo a desafiava, como sempre. Mas havia algo mais naquele olhar. Não era apenas poder. Era desejo. Você quer isso, Helena? Ela hesitou. O corpo dizia sim, a mente gritava não. Ele sorriu, entendendo a hesitação. É isso que eu pensei. Ele se afastou lentamente. Mas foi Helena quem deu o próximo passo. Movida por uma raiva surda, por uma vontade de provar a ele, se a si mesma, que não seria apenas uma peça no jogo, ela segurou o rosto dele com as duas mãos e o beijou. Foi um choque elétrico que percorreu o corpo dos dois. O beijo começou rígido, como uma batalha de vontades. Mas logo Lorenzo a puxou pela cintura, aprofundando o contato. Ele a pressionou contra ele, uma mão em sua nuca, a outra deslizando pelas costas. O calor explodiu entre eles. Sem quebrar o beijo, Lorenzo ergueu com facilidade e a levou até a cama. Helena sentiu o contato do lençol frio com a pele, mas o calor do corpo de Lorenzo logo a envolveu. Ele afastou o hobby dela lentamente, sem pressa.
Os olhos verdes não deixavam os dela. Lorenzo queria vê-la ceder. Você ainda pode parar. Sussurrou. Helena respirava com dificuldade. Mas não disse nada. Não queria parar. Não naquele momento. Lorenzo sorriu de lado. Então é isso. Os lábios dele voltaram aos dela, famintos. Cada toque era firme, cada movimento calculado, mas carregado de uma fome reprimida. Lorenzo explorava cada centímetro da pele de Helena com a paciência de quem esperou demais. Mas havia algo mais. Algo que nem ele entendia. Não era apenas desejo. Era algo que o prendia, algo que o desarmava. E então ele percebeu. Ela era diferente. Não era uma peça. Não era uma jogada. Ela era real. Quando a noite finalmente os consumiu, Lorenzo ficou deitado, observando Helena adormecer ao seu lado. Seus dedos traçavam distraidamente o contorno da clavícula dela. E pela primeira vez, Lorenzo Salvatore sentiu o peso do que havia feito. O plano de vingança estava saindo do controle. Porque agora, o jogo havia mudado. O amanhecer rompeu suavemente, trazendo consigo uma luz dourada que atravessava as cortinas do quarto. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo som leve da respiração de Helena, que ainda dormia. Lorenzo estava acordado. Deitado de lado, observava cada detalhe do rosto dela. Os traços suaves, os cílios longos e a expressão serena eram um contraste gritante com o turbilhão de pensamentos que atravessava sua mente. A noite passada deveria ter sido apenas mais uma etapa de sua vingança. Mais uma jogada em seu plano frio e calculado para destruir a família Moretti. Mas não foi. Houve algo diferente. Algo que Lorenzo se recusava a admitir. Ele afastou o cobertor e levantou-se lentamente, caminhando até a varanda. O ar frio da manhã o envolveu, mas não foi suficiente para dissipar a inquietação que sentia. O que diabos estou fazendo? Ele passou a mão pelos cabelos, irritado consigo mesmo. Aquilo não fazia parte do plano. Ele havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. Mas o pior de tudo era saber que queria mais. Lorenzo Salvatore nunca perdeu o controle. Mas agora, Helena estava começando a quebrar as paredes que ele havia construído ao longo dos anos. E isso o enfurecia. Helena despertou lentamente, sentindo o calor do sol tocar sua pele. Por um momento, esqueceu-se de onde estava, perdida entre os lençóis. Mas a realidade retornou com força quando seus olhos percorreram o quarto vazio. Lorenzo não estava ali. Ela se sentou na cama, puxando o lençol contra o peito. O corpo ainda carregava o peso da noite anterior, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O homem que a tratava com frieza e crueldade agora parecia um estranho. Um homem que havia tocado nela com desejo, mas também com uma intensidade que a confundia. Ela deslizou os pés no chão frio e caminhou até a varanda. Viu Lorenzo de costas, observando a cidade. Por que está tão pensativo? Sua voz saiu mais suave do que gostaria. Lorenzo não se virou. Não estou. Helena cruzou os braços, desconfiada. Não minta para mim. Ele respirou fundo, voltando-se lentamente. Não tenho tempo para joguinhos logo cedo, Helena. Ela ergueu uma sobrancelha. Não sou eu quem faz jogos, Lorenzo. Ele caminhou em sua direção, parando a poucos passos dela. A noite passada não muda nada. As palavras atingiram Helena como uma lâmina fria. Eu não esperava que mudasse. Mas algo na voz dela fez Lorenzo hesitar. Havia uma dor contida ali. Ótimo. Ele virou-se novamente. Temos compromissos hoje. Vista-se. Helena sentiu a raiva subir. Então é só isso? Ele não respondeu. Ela mordeu o lábio inferior, segurando a vontade de gritar. Mas não daria a ele essa satisfação. Sem mais palavras, virou-se e foi se vestir. Horas depois. O carro preto avançava pelas ruas da cidade, cortando o trânsito com facilidade.
Lorenzo estava ao volante, e Helena, ao seu lado, mantinha o olhar fixo na janela. O silêncio entre eles era denso. Onde estamos indo? Helena finalmente quebrou o silêncio. Jantar de negócios. Respondeu seco. Ela franziu o senho. E por que eu preciso ir? Lorenzo girou levemente o volante, sem tirar os olhos da estrada. Porque você é minha esposa. E eu quero que todos saibam disso. Ela apertou as mãos no colo. Para me exibir, é isso? Ele sorriu de canto. Se quiser chamar assim. Helena sentiu a raiva crescer, mas permaneceu em silêncio. Não entregaria mais munição a ele. Quando chegaram ao restaurante de luxo, Lorenzo saiu do carro e deu a volta para abrir a porta para ela. Helena hesitou, mas saiu. Assim que entraram, os olhares se voltaram para eles. Homens e mulheres da alta sociedade os observavam com atenção. Lorenzo caminhava com passos firmes, a mão nas costas de Helena, guiando-a com sutileza, mas com uma clara demonstração de posse. Sentaram-se à mesa com outros empresários. As conversas eram sobre negócios, investimentos, poder. Em determinado momento, Lorenzo comentou com um sorriso frio. Helena está aprendendo rápido sobre o nosso mundo. Não é, querida? Helena sentiu os olhares se voltarem para ela. Aprendendo que poder e dinheiro não compram tudo. O silêncio caiu por um segundo. Lorenzo apertou o copo de uísque, mas manteve o sorriso. Sempre tão perspicaz. Mais tarde, na mansão. O silêncio entre eles parecia ainda mais pesado do que antes. Lorenzo entrou no escritório, fechando a porta com força. Helena foi atrás, furiosa. Por que fez aquilo? Ele se virou lentamente. O quê? Me expor. Como se eu fosse um objeto. Lorenzo caminhou até ela, devagar. Por que é isso que você é? Ela sentiu o rosto arder. Você é patético. Ele sorriu, aproximando-se mais. E ainda assim, você está aqui. Helena ergueu a mão, mas Lorenzo segurou seu pulso no ar. Os rostos estavam próximos. A raiva era palpável. Cuidado, Helena. Você pode gostar. Ela tentou se soltar, mas ele a puxou ainda mais para perto. Solta. Ela sussurrou, sentindo o corpo reagir. Ele não soltou. Me peça. Ela o encarou, desafiadora. Me solte. Lorenzo observou os olhos dela. E então, sem aviso, a puxou para um beijo bruto. Helena resistiu por um segundo. Mas depois cedeu. O beijo era raiva, frustração, desejo. Ele a prensou contra a parede, as mãos explorando seu corpo com fome. Mas então parou. Se afastou. Ofegante. Não. Helena, também ofegante, o encarou. Covarde. Ele riu. Não. Estou poupando você. Ela riu com amargura. Você não sabe o que está poupando. E saiu da sala, deixando Lorenzo sozinho, respirando pesado. Ele passou a mão pelo rosto, furioso consigo mesmo. Ela está me quebrando. Mas Lorenzo sabia de uma coisa. Ele não poderia permitir que Helena vencesse esse jogo. Mesmo que parte dele já tivesse sido conquistada. A manhã parecia calma, mas a mansão Salvatore nunca esteve tão tensa. O silêncio era interrompido apenas pelo som distante de passos e portas se fechando. Helena caminhava pelos longos corredores, com a mente inquieta. A noite anterior havia deixado marcas invisíveis em ambos. O beijo cheio de raiva e desejo ainda queimava em sua pele, mas algo maior pesava no ar. Algo que Helena ainda não conseguia entender. Ela sabia que Lorenzo estava diferente. Não apenas com ela, mas com tudo ao seu redor. Havia algo mais sombrio nos olhos dele, algo que nem mesmo o poder conseguia esconder. Helena chegou até o jardim, buscando o ar fresco para clarear a mente. Mas foi interrompida pela governanta, Helena, que se aproximou discretamente.
Senhora Salvatore, há algo que a senhora precisa ver. Helena franziu o senho. O que foi? Helena hesitou antes de entregar um envelope preto. Um dos seguranças encontrou isso na entrada da mansão. Não há remetente. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas. O papel era grosso, de qualidade, mas o conteúdo era tudo, menos sofisticado. Ao abrir, encontrou uma foto. Era Lorenzo. Mas não era uma foto comum. Ele estava em uma mira. O foco estava em seu peito, com um ponto vermelho brilhando sobre ele. Junto da foto, um bilhete escrito com letras recortadas de revista. Ele não é intocável. E você também não. O mundo de Helena pareceu girar. Quem deixou isso aqui? Sua voz falhou. Helena balançou a cabeça. Não sabemos. As câmeras de segurança foram apagadas por alguns minutos. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sem pensar, correu de volta para dentro da mansão, subindo as escadas apressada. Ela precisava encontrar Lorenzo. No escritório de Lorenzo. Lorenzo estava no telefone, a voz baixa e cortante. Quero que reforcem a segurança em todos os pontos. Não me importa o custo. Quero resposta sobre quem ousou fazer isso. Ele desligou bruscamente quando a porta se abriu com força. Helena entrou, ainda ofegante. Lorenzo, precisamos conversar. Agora. Ele se virou, o semblante mais fechado do que nunca. O que foi? Ela jogou o envelope sobre a mesa. Isso. Lorenzo abriu o envelope com cuidado. Ao ver a foto, seus olhos estreitaram. Ele segurou o bilhete, lendo lentamente. O silêncio no escritório ficou mais pesado. Como isso chegou até você? Acharam na entrada da mansão. As câmeras foram desativadas. Lorenzo fechou a mão em punho. Isso foi um aviso. Helena cruzou os braços, tentando controlar o medo. Você sabe quem fez isso? Ele caminhou até a janela, observando a cidade ao longe. Tenho alguns inimigos. Mas isso é pessoal. Helena aproximou-se, hesitante. E o que você vai fazer? Ele virou-se lentamente, o olhar frio e calculista. Vou acabar com isso. Horas depois. Lorenzo convocou seus homens de confiança. O clima era de guerra. Marco Vieri. Lorenzo disse com firmeza. Só ele teria coragem de me provocar desse jeito. Um dos seguranças, Enzo, franziu o senho. Mas Vieri desapareceu depois que você o tirou do jogo. Lorenzo sorriu de canto. Ninguém desaparece de verdade. Ele se virou para outro segurança. Quero todos os locais que ele costumava frequentar sob vigilância. Se ele estiver por perto, vamos encontrar. Helena, que ouvia da porta, entrou. Você está mesmo planejando caçar essa pessoa? Lorenzo a encarou. Isso não é um plano. É uma decisão. Ela balançou a cabeça, indignada. E se ele vier atrás de você antes? Lorenzo deu um sorriso frio. Eu estou contando com isso. Naquela noite. O clima estava ainda mais pesado. A segurança da mansão havia sido reforçada, mas Helena não conseguia dormir. Cada som a fazia pular da cama. Ela se levantou, calçando os chinelos, e caminhou pelo corredor silencioso. No fundo, ouviu um barulho. Algo caiu. O coração acelerou. Helena seguiu lentamente até a origem do som. Era o escritório de Lorenzo. A porta estava entreaberta. Ela empurrou devagar. Lorenzo? Nada. Ao entrar, viu a cadeira girando lentamente. Mas o escritório estava vazio. Então, percebeu algo no chão. Era outra foto. Dessa vez, era ela. Dormindo. O bilhete preso dizia: Você é o verdadeiro ponto fraco dele. Helena recuou, o sangue gelado. De repente, uma mão tapou sua boca por trás.
Ela tentou gritar, mas foi contida. SHHH. A voz era baixa, rouca. Não queremos acordar o rei antes da hora. Ela tentou se soltar, mas a mão apertou ainda mais. Então, o som de um clique. Lorenzo estava na porta, apontando uma arma. Solte-a. Agora. O homem riu, mas tirou a mão lentamente. Helena caiu para frente, ofegante. Lorenzo não hesitou. Disparou. O homem caiu com um grito abafado. Helena se virou, apavorada. Lorenzo se aproximou lentamente, ainda com a arma em punho. Está tudo bem. Ela balançou a cabeça, ainda trêmula. Quem era ele? Lorenzo olhou para o corpo, a expressão dura. Alguém que não vai mais mandar recados. O início da guerra. Lorenzo sabia que aquilo era só o começo. Seus inimigos estavam mais próximos do que nunca. E agora, Helena não era apenas parte de seu jogo. Ela era o alvo. Ele precisava agir rápido. Antes que fosse tarde demais. A luz do amanhecer começava a atravessar as pesadas cortinas da mansão Salvatore, mas o calor do sol não era suficiente para dissipar o frio que pairava no ar. A noite anterior ainda ecoava nos pensamentos de Lorenzo e Helena. O corpo do invasor havia sido removido discretamente, e a segurança da casa estava reforçada. No entanto, a sensação de vulnerabilidade ainda pairava sobre ambos. Lorenzo estava sentado em sua sala de reuniões particular, com o olhar fixo em documentos e relatórios espalhados sobre a mesa. Cada folha, cada informação trazida por seus seguranças apontava para algo que ele já sabia, mas não queria aceitar. Marco Vieri estava de volta. Marco Vieri não era apenas um rival de negócios. Ele era uma ameaça real. Um homem que Lorenzo havia destruído anos atrás, tomando seus negócios, sua influência e quase a sua vida. Mas Vieri sobreviveu. E agora estava pronto para destruir tudo o que Lorenzo havia reconstruído. Mas havia algo mais. A ameaça não era apenas contra Lorenzo. Agora, Helena era o verdadeiro alvo. A porta se abriu com força. Enzo, seu segurança mais fiel, entrou com expressão grave. Encontramos algo, senhor. Lorenzo levantou os olhos, a expressão endurecida. Fale. Enzo colocou um envelope sobre a mesa. Recebemos isso há menos de uma hora. Lorenzo abriu o envelope com calma, mas o que viu fez sua mandíbula endurecer. Era uma foto. Helena. Tirada há poucas horas, do lado de fora da mansão. Ela estava distraída, observando o jardim. E, ao fundo, um ponto vermelho de uma mira laser pairava sobre seu peito. E junto à foto, um bilhete. Ela não é intocável. Lorenzo apertou o papel com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Esse filho da mãe está brincando comigo. Ele se levantou abruptamente, a cadeira arrastando pelo chão. Quero todos os acessos ao redor da mansão monitorados. Verifiquem cada centímetro. Não deixem nada passar. Enzo assentiu rapidamente. Senhor, ele está jogando com o seu controle. Ele quer que o senhor perca a razão. Lorenzo caminhou até a janela, olhando para o horizonte. Ele já cruzou todos os limites. Agora é pessoal. Enquanto isso, Helena. Helena estava na biblioteca da mansão, folheando distraidamente um livro que não conseguia ler. A noite anterior a havia deixado em alerta constante. Ela não era mais uma prisioneira de Lorenzo. Agora, era uma peça-chave em uma guerra que ela nunca escolheu. Ao ouvir passos se aproximando, virou-se rapidamente. Era Lorenzo. Mas havia algo diferente nele. Um olhar mais sombrio, mais decidido. Você precisa sair daqui. Disse ele, direto. Helena franziu o senho. O quê? Vou te levar para um lugar seguro. Você não pode mais ficar nessa casa. Ela se levantou, cruzando os braços. E para onde você quer me levar? Lorenzo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Tenho uma propriedade fora da cidade. Isolada.
Lá, eles não vão te encontrar. Helena o encarou por um momento, tentando decifrar suas intenções. Você está com medo por mim? Lorenzo desviou o olhar por um segundo, mas logo voltou a encará-la com firmeza. Não seja tola. Estou protegendo o que é meu. Helena sentiu o estômago revirar. Não sou sua posse, Lorenzo. Ele deu um passo à frente, a presença dele a pressionando. Mas está sob a minha proteção. E isso é tudo o que importa agora. Ela manteve o olhar firme. E se eu recusar? Lorenzo sorriu de canto. Não estou pedindo. O refúgio. Horas depois, Lorenzo e Helena partiram da mansão em um carro blindado. Helena observava a cidade desaparecer ao longe, enquanto Lorenzo dirigia em silêncio. O caminho até a propriedade isolada era longo, mas Lorenzo não podia arriscar. Vieri era imprevisível. A propriedade era uma casa de campo cercada por uma floresta densa. Cercas altas, sistemas de segurança e homens armados protegiam cada canto. Ao chegarem, Lorenzo desceu primeiro, inspecionando o local antes de abrir a porta para Helena. Aqui estamos seguros. Disse, a voz firme. Helena desceu lentamente, olhando ao redor. Se você acha que me isolar vai me proteger, está enganado. Lorenzo se aproximou, seu olhar duro. Eu não vou deixar que te toquem. Não importa o que aconteça. Ela sentiu um calor estranho com aquelas palavras, mas afastou o pensamento. E o que você vai fazer, Lorenzo? Esperar que ele apareça? Ele sorriu, mas não havia humor. Não. Vou caçá-lo. O confronto. Naquela noite, Lorenzo partiu com seus homens. Helena ficou sob proteção máxima, mas a mansão de campo parecia ainda mais sufocante do que a principal. Enquanto Lorenzo rastreava os passos de Vieri, Helena caminhava pelo jardim. Mas um som abafado a fez parar. Passos. Ela virou-se rapidamente. Um dos seguranças estava caído, desacordado. O pânico a invadiu. Antes que pudesse gritar, uma voz sussurrou atrás dela. Silêncio, princesa. Helena sentiu algo frio pressionar seu pescoço. Vieri manda lembranças. Mas antes que pudesse reagir, um disparo ecoou. O homem caiu no chão. Lorenzo estava ali. Arma em punho, o peito arfando. Ele correu até Helena, segurando-a pelos ombros. Você está bem? Ela apenas assentiu, tremendo. Lorenzo a puxou para um abraço forte, apertando-a contra si. Eu prometi que ninguém te tocaria. Helena sentiu o calor do corpo dele e, pela primeira vez, permitiu-se sentir segurança ali. Mas Lorenzo sabia que a guerra estava longe de acabar. Vieri havia feito sua jogada. Agora era a vez de Lorenzo. E ele não teria piedade. A noite caiu pesada sobre a propriedade isolada de Lorenzo Salvatore. A densa floresta ao redor parecia mais sombria, como se ocultasse segredos em cada sombra. Dentro da casa fortificada, o ambiente estava carregado de tensão. Lorenzo estava no escritório, em pé diante de uma grande mesa repleta de documentos, mapas e relatórios. O som do relógio antigo pendurado na parede era a única trilha sonora da sala, marcando cada segundo com um tic-tac que parecia ecoar como uma contagem regressiva. Ele não dormia há horas. Não descansaria até acabar com Marco Vieri. Do outro lado da sala, Enzo, seu braço direito, observava Lorenzo com cautela. Sabia que o patrão estava no limite, mas não ousaria interromper seus pensamentos. Alguma novidade? Lorenzo quebrou o silêncio com a voz baixa, mas carregada de autoridade. Enzo pigarreou. Rastreadores apontaram uma movimentação suspeita em um galpão abandonado no porto. Há registros de carregamentos ilegais, mas nada concreto. Lorenzo apertou os olhos. Marco sempre usou o porto para movimentações. Está na hora de fazer uma visita. Enzo hesitou. Senhor, é arriscado. Se Vieri estiver lá, ele estará esperando. Lorenzo pegou a arma sobre a mesa, verificando o carregador com um clique seco. É exatamente o que eu quero.
Enquanto isso, na mansão, Helena estava sentada em frente à lareira, os olhos fixos nas chamas dançantes. O calor do fogo não era suficiente para afastar o frio que sentia por dentro. Desde o ataque do capanga de Vieri, a sensação de segurança era uma ilusão frágil. Ela sabia que Lorenzo estava planejando algo, mas o silêncio dele a incomodava. A maneira como ele se fechava, como se carregasse o peso do mundo sozinho, a deixava inquieta. Decidida, levantou-se e saiu em direção ao escritório. A mansão estava silenciosa, exceto pelo som distante dos seguranças patrulhando. Helena abriu a porta do escritório sem bater. Lorenzo levantou os olhos, surpreso. Não te ensinaram a bater? Ela ignorou a provocação. Vai atrás dele, não vai? Lorenzo voltou sua atenção para o mapa sobre a mesa. Isso não é problema seu. Helena cruzou os braços, firme. Eu sou o alvo dele também. Você não vai me deixar de fora. Ele ergueu uma sobrancelha. O que acha que pode fazer, Helena? Isso não é um jogo. Ela deu um passo à frente. E acha que é justo eu ficar aqui, esperando que algo aconteça? Me mantenha informada ou... Lorenzo sorriu de canto. Ou o quê? Vai fugir? Ela cerrou os punhos. Não sou mais uma peça no seu jogo, Lorenzo. Se for atrás dele, vou saber. Ele a encarou por longos segundos. Depois, suspirou. Vista algo confortável. Vamos sair em 20 minutos. O galpão no porto. O carro preto avançava silenciosamente pelas ruas desertas. Lorenzo dirigia com concentração, enquanto Helena observava atentamente a paisagem escura. Tem certeza de que devemos fazer isso? Helena quebrou o silêncio. Não. Mas vou fazer de qualquer jeito. Lorenzo respondeu com frieza. Quando chegaram ao porto, Lorenzo estacionou em um beco escuro. Ele pegou uma arma e entregou uma pequena faca a Helena. Eu não vou usar isso. Ela disse, olhando para a lâmina. Vai usar se for necessário. Lorenzo afirmou. E não discuta comigo. Eles avançaram silenciosamente até o galpão. As luzes estavam apagadas, mas havia sinais de movimentação. Lorenzo fez sinal para que Helena ficasse atrás dele. Ao entrarem, o cheiro de ferrugem e óleo queimado invadiu suas narinas. Então, uma voz ecoou. Veio sozinho, Lorenzo? Ou trouxe a esposa para o jantar? Lorenzo ficou imóvel. Do alto das escadas metálicas, Marco Vieira apareceu, um sorriso cruel no rosto. Que recepção calorosa! Lorenzo disse friamente. Vieri desceu lentamente. Você sabe que não tem saída, não sabe? Lorenzo ergueu a arma. Se eu fosse você, escolheria bem as próximas palavras. Vieri riu. Acha mesmo que resolverá isso com tiros? Eu conheço você, Lorenzo. Você não quer só me matar. Você quer me destruir. Lorenzo deu um passo à frente. Já começou. De repente, tiros ecoaram pelo galpão. Lorenzo puxou Helena para trás de uma pilastra. Fique abaixada. Gritou. Os homens de Vieri surgiram, disparando. Lorenzo respondeu com precisão, derrubando 2 deles. Helena estava em pânico, mas lutava para manter a calma. Precisamos sair daqui. Ela gritou. Lorenzo verificou a munição. Não. Eu vim acabar com isso. Ele avançou, desviando habilmente dos tiros. Helena, mesmo com medo, o seguiu de perto. Vieri tentava escapar, mas Lorenzo o perseguiu até uma sala isolada. Lá dentro, Vieri estava armado. Você perdeu, Vieri. Isso está longe do fim. Vieri tentou atirar, mas Lorenzo foi mais rápido. Um disparo certeiro. Vieri caiu, gemendo. Lorenzo se aproximou. Isso é pelo meu pai. Ele atirou novamente, encerrando a ameaça. O retorno. Horas depois, Lorenzo e Helena retornaram à mansão.
Ela estava exausta, mas aliviada. No escritório, Lorenzo serviu um uísque. Acabou. Helena o encarou. Acabou mesmo? Ele pensou por um momento. Por enquanto. Ela se aproximou lentamente. Você não precisa carregar tudo sozinho. Lorenzo observou, silencioso. E pela primeira vez, ele não afastou o toque dela. Porque sabia que, apesar de tudo, não estava mais lutando apenas por vingança. Estava lutando por ela. O sol da manhã atravessava as grandes janelas da mansão Salvatore, tingindo de dourado os móveis de mogno e o mármore frio. Mas nem mesmo a luz do dia era capaz de dissipar a tensão que pairava no ar. A ameaça de Marco Vieri havia sido eliminada, mas Lorenzo sabia que, no mundo em que ele vivia, a morte de um inimigo apenas abria espaço para outros. Sentado em sua biblioteca, Lorenzo folheava lentamente um arquivo antigo. As fotos amareladas e documentos confidenciais expunham o rastro de destruição que Vieri havia deixado. Mas, entre os papéis, algo chamou sua atenção. Um nome. Giovanni Costa. Lorenzo franziu o senho. Aquele nome era uma lembrança incômoda. Giovanni havia sido um aliado no passado, um sócio em negócios obscuros, até desaparecer misteriosamente depois da queda de Marco Vieri. Mas o que mais chamou a atenção de Lorenzo foi a ligação de Giovanni com a família Moretti. O que você está escondendo, Helena? Lorenzo murmurou para si mesmo. Antes que pudesse mergulhar mais fundo, a porta se abriu abruptamente. Helena entrou, com a expressão carregada de preocupação. Lorenzo, preciso falar com você. Ele fechou a pasta lentamente, escondendo o conteúdo. O que foi? Helena hesitou por um segundo. Há algo errado. Eu sinto que essa história não acabou. Lorenzo arqueou uma sobrancelha. Eu já cuidei de Vieri. O problema foi resolvido. Ela balançou a cabeça. Não estou falando de Vieri. Estou falando da minha família. Do meu pai. Lorenzo ficou em silêncio. O que exatamente você quer dizer? Helena se aproximou da mesa, os olhos fixos nos dele. Há segredos que meu pai nunca me contou. E acho que eles estão ligados a tudo isso. Lorenzo observou por longos segundos. Você está sugerindo que sua família ainda tem laços com o submundo? Ela hesitou. Eu não sei. Mas preciso descobrir. Lorenzo se levantou lentamente. Então vamos descobrir. Investigando o passado. Horas depois, Lorenzo e Helena estavam no antigo escritório de Marco Moretti. Um lugar que havia sido abandonado após a falência da família. As paredes estavam cobertas de poeira, e o cheiro de mofo impregnava o ar. Tem certeza de que vamos encontrar algo aqui? Lorenzo perguntou, a lanterna iluminando os cantos escuros. Se meu pai guardou algum segredo, deve estar aqui. Helena respondeu, determinada. Eles começaram a vasculhar gavetas, prateleiras e arquivos antigos. Após algum tempo, Helena encontrou uma pequena caixa de madeira trancada. Lorenzo, olhe isso. Ele pegou a caixa, analisando-a. Está trancada. Com um golpe seco, Lorenzo quebrou a fechadura. Dentro, havia várias cartas antigas, documentos e uma foto desgastada. Era uma foto de Marco Moretti ao lado de Giovanni Costa. Giovanni Costa. Lorenzo murmurou. Helena franziu o senho. Você conhece ele? Lorenzo assentiu lentamente. Ele era um aliado do seu pai. Mas desapareceu anos atrás. Entre os papéis, havia uma carta escrita por Marco Moretti. Giovanni, nosso acordo precisa ser mantido em segredo. Se Lorenzo descobrir, estaremos todos mortos. O sangue de Lorenzo gelou. Seu pai estava escondendo algo. E parece que envolvia a minha família. Helena estava em choque. O que isso significa? Lorenzo olhou fixamente para a carta. Significa que Marco Vieri não era o verdadeiro inimigo. Giovanni Costa estava por trás de tudo. O retorno de um fantasma.
De volta à mansão, Lorenzo convocou seus homens de confiança. Quero todas as informações possíveis sobre Giovanni Costa. Onde ele esteve nos últimos anos, com quem falou, onde escondeu seus negócios. Enzo assentiu. Vou cuidar disso imediatamente. Lorenzo virou-se para Helena. Se Giovanni realmente está por trás de tudo, ele não vai parar até conseguir o que quer. Ela cruzou os braços. E o que ele quer? Lorenzo manteve o olhar frio. Vingança. Poder. E agora, ele sabe que a única forma de me atingir é através de você. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que vamos fazer? Lorenzo se aproximou, a voz baixa e determinada. Vamos caçá-lo antes que ele nos encontre. O encontro. Dias se passaram com buscas incessantes. Finalmente, uma pista levou Lorenzo e Helena a um antigo casarão abandonado nos arredores da cidade. Lorenzo entrou primeiro, com a arma em punho. Helena o seguia de perto. O lugar estava silencioso demais. Cuidado! Lorenzo sussurrou. De repente, uma voz ecoou pelas paredes. Você demorou, Salvatore. Giovanni Costa surgiu das sombras, acompanhado por homens armados. Giovanni. Lorenzo rosnou. Sempre tão direto. Mas desta vez, você não tem vantagem. Ele apontou para Helena. E é o bilhete para destruir você. Antes que Lorenzo pudesse reagir, tiros foram disparados. Ele empurrou Helena para trás de uma pilastra. Fique aqui. A troca de tiros foi intensa. Lorenzo avançava com precisão, derrubando os capangas um a um. Mas Giovanni escapava pelas sombras. Ao alcançar uma sala isolada, Lorenzo encontrou Giovanni armado, com Helena como refém. Solte-a, Giovanni. Não tão rápido. Giovanni pressionou a arma contra a têmpora de Helena. Lorenzo apertou o gatilho sem hesitar. Um tiro certeiro. Giovanni caiu, a arma deslizando pelo chão. Lorenzo correu até Helena, puxando-a para seus braços. Acabou. Ela respirava com dificuldade, mas assentiu. Acabou mesmo? Lorenzo olhou para o corpo de Giovanni. Agora acabou. De volta à mansão. De volta à segurança da mansão, Lorenzo observava Helena dormir. Mas algo ainda o incomodava. A sensação de que o passado ainda não estava totalmente enterrado. E ele sabia que, no mundo onde viviam, paz era um luxo temporário. Mas, por enquanto, ele tinha Helena. E isso era tudo o que importava. O silêncio pairava pesado sobre a mansão Salvatore. O corpo de Giovanni Costa havia sido eliminado, mas a sensação de perigo não desaparecia. Para Lorenzo, a morte de Giovanni deveria ter encerrado um ciclo de traições, mas havia algo no ar, uma inquietação que ele não conseguia ignorar. No escritório, Lorenzo fitava a lareira, onde as chamas dançavam, engolindo lentamente os documentos que ele decidirá destruir. As provas da aliança entre Marco Moretti e Giovanni Costa estavam reduzidas a cinzas. Mas, mesmo assim, Lorenzo sentia que algo havia escapado. Seus pensamentos foram interrompidos quando Enzo entrou abruptamente. Senhor, encontramos algo. Lorenzo virou-se lentamente, a expressão fria. Fale. Enzo colocou sobre a mesa um pequeno pendrive. Isso estava escondido no cofre de Giovanni. É criptografado, mas conseguimos acessar parte do conteúdo. Lorenzo pegou o pendrive e o conectou ao notebook. As telas se encheram de documentos, mas um vídeo chamou sua atenção. Ele clicou. A imagem surgiu trêmula, como se fosse gravada às pressas. Giovanni Costa aparecia no vídeo, visivelmente abatido, mas com o olhar carregado de ódio. Se estão assistindo a isso, significa que fui traído. Mas não pensem que minha queda encerra a guerra. Há outros. Sempre houve. E Lorenzo Salvatore não é tão intocável quanto pensa. A morte de um homem não destrói um império, e mais o amor dele, sim. O vídeo terminou com estática. Lorenzo ficou imóvel. O que Giovanni quis dizer com aquilo?
Outros? Quem mais estava envolvido? Ele se levantou abruptamente. Enzo, investigue todos os antigos aliados de Giovanni. Quero saber quem ainda está respirando. Enzo assentiu, saindo rapidamente. Lorenzo sabia que a guerra não havia terminado. Giovanni era apenas uma peça. E agora, Helena estava ainda mais vulnerável. Helena e as sombras do passado. Helena estava na estufa da mansão, cuidando das flores que insistia em manter vivas. O cheiro das rosas a trazia um pouco de conforto, mas a lembrança de Giovanni a deixava inquieta. Ela se lembrava das histórias que seu pai contava sobre negócios e parcerias, mas nunca imaginou que sua família estivesse tão profundamente envolvida com criminosos. Enquanto aparava as pétalas, Helena, a governanta, aproximou-se. Senhora Salvatore, há uma ligação para a senhora. Helena franziu o senho. Quem é? Ele não se identificou. Mas disse que é, e família. Helena sentiu um calafrio. Onde está o telefone? A governanta indicou o aparelho no corredor. Helena atendeu com cautela. Alô? O silêncio do outro lado durou alguns segundos, antes de uma voz masculina rouca responder. Está se sentindo segura, Helena? Ela gelou. Quem é você? A risada seca ecoou. Alguém que conhece muito bem a sua família. E que sabe que Lorenzo não pode te proteger de tudo. Helena sentiu as pernas fraquejarem. O que você quer? Só estou avisando, e olhe ao seu redor. Às vezes, o verdadeiro inimigo está mais perto do que você pensa. A linha caiu. Helena ficou paralisada. Família. Quem poderia ser? O passado retorna. Lorenzo entrou no escritório, encontrando Helena sentada, pálida. O que houve? Ela levantou o olhar, aflita. Recebi uma ligação. Alguém que disse ser da minha família. Lorenzo franziu o senho. O que ele disse? Que você não pode me proteger de tudo. E que o verdadeiro inimigo está mais perto do que pensamos. Lorenzo sentiu um calafrio percorrer a espinha. Precisamos sair daqui. Agora. O quê? Por quê? Ele não respondeu. Apenas pegou o telefone. Enzo, prepare o carro. Vamos sair imediatamente. Mas antes que pudessem se mover, a luz da mansão piscou. E então, o som de vidro quebrando ecoou. Lorenzo instintivamente puxou Helena para trás da mesa. Um disparo atravessou a janela. Abaixe-se! Lorenzo gritou. Os seguranças correram pelo corredor. Estamos sob ataque. Lorenzo puxou Helena pela mão, conduzindo-a pelos corredores da mansão. Para onde estamos indo? Helena perguntou, ofegante. Para o cofre. Lá estaremos seguros. Eles desceram rapidamente até o subsolo, onde Lorenzo abriu uma porta de aço reforçada. Dentro, havia armas, suprimentos e monitores de segurança. Lorenzo pegou uma arma e verificou os monitores. Eles já estão no jardim. Helena se encostou na parede, ofegante. Quem são eles? Lorenzo apertou a mandíbula. Alguém que Giovanni deixou para terminar o trabalho. Ele pegou outra arma e entregou a Helena. Pegue. Ela olhou para a arma, hesitante. Eu não sei usar isso. Vai aprender agora. Um estrondo sacudiu a mansão. Estão tentando entrar pela cozinha. Lorenzo rosnou. Ele abriu a porta do cofre. Fique atrás de mim. Eles avançaram cuidadosamente. 2 homens armados surgiram no corredor. Lorenzo disparou sem hesitar. Helena, abaixe-se. Ela se agachou, cobrindo a cabeça. O som de tiros ecoava por toda a mansão. Não podemos ficar aqui. Lorenzo murmurou. Ele a puxou em direção à garagem. Mas ao abrirem a porta, foram surpreendidos. Um homem alto, vestindo preto, apontava uma arma para eles. Lorenzo Salvatore.
Finalmente nos encontramos. Lorenzo não hesitou. Disparou. O homem caiu. Mas antes de morrer, sussurrou: Ele está vindo. Lorenzo respirava com dificuldade. Helena tremia. Quem está vindo? Lorenzo engoliu seco. O verdadeiro inimigo. Ele pegou a mão de Helena. Vamos sair daqui. E assim, Lorenzo e Helena desapareceram na noite. Mas agora, sabiam que a verdadeira guerra estava apenas começando. A noite estava gelada, e o vento cortante fazia as árvores ao redor balançarem violentamente. Lorenzo conduzia o carro em alta velocidade por uma estrada deserta, o farol iluminando apenas a escuridão adiante. Helena permanecia em silêncio no banco do passageiro, com as mãos trêmulas repousando sobre as pernas. O ataque à mansão ainda pulsava em sua mente como um pesadelo vívido. O silêncio entre eles era denso. Lorenzo mantinha os olhos fixos na estrada, mas sua mente trabalhava a 1000 por hora. Aquilo não havia sido apenas uma tentativa de intimidação. Era uma declaração de guerra. Giovanni Costa pode ter sido eliminado, mas alguém mais perigoso estava por trás de tudo. Finalmente, Lorenzo quebrou o silêncio. Não podemos mais voltar para a mansão. A voz dele era fria, mas carregada de uma tensão que Helena nunca tinha ouvido antes. Para onde estamos indo? A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Para um lugar onde eles não podem nos encontrar. Helena o encarou, os olhos cheios de dúvida. E quem são eles, Lorenzo? Você disse que Giovanni era o responsável. Mas agora há outra pessoa, não é? Ele apertou o volante com força. Giovanni era apenas uma marionete. O verdadeiro inimigo está nas sombras, esperando o momento certo para agir. Quem? Lorenzo fez uma curva brusca, o carro deslizando na pista molhada. Ricardo Costa. Helena arregalou os olhos. O irmão de Giovanni? Lorenzo assentiu lentamente. Giovanni era impulsivo, fácil de prever. Ricardo não. Ele sempre foi o cérebro por trás de tudo. Enquanto Giovanni atacava, Ricardo planejava. Ele desapareceu por anos, mas agora voltou para terminar o que o irmão começou. Helena sentiu o estômago revirar. E o que ele quer? Lorenzo respirou fundo. Ele quer me destruir. E a melhor forma de fazer isso é através de você. Ela ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Não vou deixar que ele te machuque. Lorenzo afirmou com firmeza. Helena o observou por um momento. Havia sinceridade nas palavras dele. Mas também havia medo. E isso a assustava. O refúgio. Horas depois, o carro parou diante de uma construção antiga, cercada por muros altos e portões de ferro. Era uma propriedade isolada, longe de tudo e de todos. Onde estamos? Helena perguntou, observando o local com desconfiança. Uma antiga propriedade da minha família. Abandonada há anos. Poucos sabem da existência desse lugar. Lorenzo desceu do carro e abriu o portão, guiando Helena para dentro. A casa era grande, mas austera. Paredes de pedra, móveis antigos cobertos por lençóis e um cheiro de abandono no ar. Não é confortável, mas é seguro. Lorenzo trancou as portas e ativou um sistema de segurança improvisado. Helena olhou ao redor, abraçando a si mesma. Lorenzo, e se ele nos encontrar aqui? Ele se aproximou, a expressão dura. Ele não vai. Mas se vier, não sairá vivo. O primeiro ataque. A calmaria do refúgio durou pouco. Naquela noite, enquanto Lorenzo verificava as câmeras de segurança, um alerta soou. Ele correu até a tela e viu vultos se movendo pela floresta ao redor da propriedade. Droga! Lorenzo murmurou. Ele correu até Helena, que descansava no sofá. Precisamos sair daqui agora. O quê? Por quê? Antes que ele pudesse responder, um som ensurdecedor de explosão fez a casa tremer. Eles nos encontraram. Lorenzo puxou Helena pela mão, guiando-a por um corredor estreito.
Para onde estamos indo? Helena gritava para ser ouvida. Há uma passagem subterrânea. Eles correram até uma porta oculta atrás de uma estante. Lorenzo empurrou com força, revelando uma escada de pedra que descia até a escuridão. Vamos! Eles desceram rapidamente, ouvindo passos pesados e gritos ecoando pela casa acima. A passagem os levou até uma saída escondida na floresta. Precisamos chegar ao vilarejo. De lá, posso buscar reforços. Mas antes que pudessem avançar, um disparo ecoou. Lorenzo empurrou Helena para trás de uma árvore. Estão por toda parte. Ele sacou a arma, os olhos vasculhando a escuridão. Fique aqui. Não. Você não pode ir sozinho. Lorenzo olhou nos olhos dela. Se algo acontecer comigo, corra. Não olhe para trás. Antes que ela pudesse responder, Lorenzo se afastou silenciosamente. Helena ficou imóvel, o coração disparado. Mas então, uma voz sussurrou atrás dela. Achou que poderia se esconder? Ela se virou rapidamente, encarando um homem alto, armado. Mas antes que ele pudesse agir, um tiro acertou sua cabeça. Lorenzo surgiu das sombras, ofegante. Eu disse para não sair daqui. Helena não conseguiu responder, ainda em choque. Precisamos sair agora. Eles correram pela floresta, desviando de tiros e armadilhas. Mas sabiam que aquela caçada estava longe de terminar. A aliança inesperada. Exaustos e cobertos de sujeira, Lorenzo e Helena finalmente alcançaram o vilarejo. Lorenzo entrou em contato com um velho conhecido. Precisamos conversar. No dia seguinte, Lorenzo e Helena encontrarão-se com um homem de aparência severa. Dante Morelli. Lorenzo apresentou. Um dos poucos homens em quem posso confiar. Dante os observou atentamente. Ricardo Costa não está brincando. Ele formou uma aliança com outras famílias. Não será fácil derrubá-lo. Lorenzo apertou os punhos. Não me importa. Vou acabar com ele. Dante assentiu. Mas para isso, você precisará de mim. Lorenzo hesitou por um momento. E o que você quer em troca? Dante sorriu. A cabeça de Ricardo. Lorenzo sorriu de volta. Então estamos de acordo. Preparando o contra-ataque. Com a ajuda de Dante, Lorenzo começou a montar uma operação para derrubar Ricardo. Mapas foram espalhados sobre a mesa, estratégias traçadas. Helena observava, sentindo a tensão aumentar. Mas ela sabia que não havia como voltar atrás. A guerra estava declarada. E Lorenzo Salvatore não descansaria até que Ricardo Costa pagasse com sangue. O sangue de Ricardo Costa ainda parecia fresco nas mãos de Lorenzo Salvatore. A escuridão da noite engolia a mansão Costa, agora silenciosa, como um túmulo. Os corredores antes repletos de vozes conspiratórias estavam mergulhados em um silêncio opressor. O eco dos tiros ainda ressoava na mente de Lorenzo, mas havia algo mais inquietante, a sensação de que a guerra estava longe de acabar. Lorenzo observava o corpo sem vida de Ricardo caído no chão frio. O olhar vítreo do homem parecia desafiá-lo mesmo na morte. Mas Lorenzo sabia que acabar com Ricardo era apenas um passo. A verdadeira batalha estava apenas começando. Ele sentiu Helena se aproximar, ainda ofegante, com os olhos arregalados pela adrenalina do confronto. Lorenzo, a voz dela saiu em um sussurro. Está mesmo acabado? Lorenzo respirou fundo, o peito subindo e descendo lentamente. Ele sabia que aquela era uma pergunta para a qual não havia resposta fácil. Observou Helena por um instante e depois desviou o olhar para o corpo de Ricardo. Não. A resposta foi seca e firme. Ricardo era apenas o rosto. Há mais por trás disso. Helena franziu o senho. Mas? Como assim? Lorenzo apertou a mandíbula. Ricardo não operava sozinho. Ele formou alianças e fez acordos que vão muito além do que Giovanni e ele conseguiram. Matar Ricardo não apaga o que foi iniciado. Dante Morelli surgiu na porta, com o ombro enfaixado e sangue seco no rosto.
Ele tem razão. Ricardo estava apenas alimentando algo maior. Eu ouvi conversas durante a reunião. Outros nomes surgiram. Gente que Lorenzo não conhece e gente que Lorenzo pensava estar morta. Lorenzo girou lentamente para encará-lo. Diga. Dante respirou fundo. Um nome. Matteo Vitali. O nome caiu como uma bomba. Lorenzo ficou imóvel. Matteo Vitali. Ele deveria estar morto. Anos atrás, Lorenzo cuidou para que Matteo desaparecesse da face da terra. Matteo foi um dos primeiros inimigos que ele derrotou quando estava construindo seu império. Um homem cruel, calculista, que fazia alianças com o submundo para ganhar poder. Lorenzo ordenou sua execução após uma traição. Ou pelo menos, achou que havia feito isso. Não é possível, Lorenzo murmurou. Dante balançou a cabeça. É. E parece que ele quer tudo o que você tem. Lorenzo apertou os punhos. Se Matteo está vivo, então essa guerra está longe de terminar. Ele se virou para Helena. Precisamos sair daqui. Ela assentiu, sentindo a tensão crescer no ar. De volta à mansão Salvatore. Horas depois, Lorenzo e Helena estavam de volta à mansão Salvatore. O lugar ainda carregava as marcas do ataque anterior, paredes rachadas, portas reforçadas e seguranças armados em todos os cantos. Mas agora, a tensão era diferente. Era mais densa, mais pessoal. Lorenzo estava de pé diante da lareira no escritório, encarando as chamas. Matteo Vitali, ele sussurrava para si mesmo. Helena entrou silenciosamente na sala, mas não disse nada. Ela sabia que aquele silêncio dele era perigoso. Lorenzo estava planejando. Calculando. Lorenzo, você não precisa carregar isso sozinho. Ele virou-se lentamente, seus olhos verdes frios como gelo. Não entende, Helena. Matteo não quer só me destruir. Ele quer tudo o que construí. Ele quer você. Helena estremeceu. Mas por quê? Lorenzo respirou fundo. Porque você é meu ponto fraco. E agora todos sabem disso. Ela sentiu a garganta apertar. Então, o que vamos fazer? Lorenzo caminhou até a mesa e pegou uma arma, verificando o carregador. Vamos caçá-lo antes que ele nos alcance. O infiltrado. Enquanto Lorenzo planejava sua próxima jogada, algo passou despercebido. Um de seus homens de confiança, Alessandro, estava estranho. Seus movimentos eram hesitantes, seus olhos inquietos. Na calada da noite, Alessandro se afastou da mansão, caminhando para a floresta ao redor. Parou sob a sombra de uma árvore e pegou o telefone. Ele matou Ricardo. Uma voz fria respondeu do outro lado. Perfeito. Agora, é hora de iniciar a próxima fase. Alessandro hesitou. Tem certeza? Lorenzo é perigoso. A voz foi cortante. E eu sou o pior. Alessandro desligou e desapareceu na escuridão. Dentro da mansão, Lorenzo não fazia ideia de que o inimigo já estava dentro de casa. O jogo começa. No dia seguinte, Lorenzo reuniu seus homens. Enzo, seu braço direito, estava ao seu lado. Temos que encontrar Matteo Vitali. Se ele está vivo, precisamos descobrir onde ele está e quem está com ele. Dante cruzou os braços. Ele não vai se esconder. Matteo quer que você saiba que ele está vindo. Lorenzo olhou para o mapa sobre a mesa. Vamos até ele. Mas antes que pudessem continuar, um dos seguranças entrou correndo. Senhor! Houve uma explosão na garagem. Lorenzo e os outros correram para fora. A garagem estava em chamas. Como isso aconteceu? Lorenzo rosnou. Enzo se aproximou, ofegante. Foi uma bomba. Plantada dentro de um dos carros. Lorenzo fechou os olhos por um momento. Matteo já começou. Ele virou-se para Dante. Quero que vasculhem cada centímetro dessa mansão. Nenhum traidor ficará aqui. Dante assentiu.
E Lorenzo sabia que a guerra estava de volta. Mas desta vez, era tudo ou nada. O cheiro de fumaça ainda impregnava o ar ao redor da mansão Salvatore. As chamas da explosão na garagem haviam sido contidas, mas o impacto psicológico daquele ataque ecoava por cada parede, por cada corredor silencioso. Não era apenas um aviso. Era uma declaração de guerra. Lorenzo Salvatore estava diante dos destroços carbonizados, os olhos fixos no fogo que lentamente se apagava. Ele não demonstrava medo. Não demonstrava fraqueza. Mas dentro de si, sabia que a situação estava fugindo do controle. Matteo Vitali estava vivo. E ele não jogava limpo. Atrás dele, Helena observava tudo em silêncio. A explosão tinha acontecido a poucos metros da entrada principal. Se eles estivessem passando ali no momento errado, poderiam ter sido mortos. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Lorenzo, ele entrou na sua casa. Lorenzo desviou o olhar da fumaça e a encarou. Ele não entrou. Ele já estava aqui. Essas palavras cortaram o silêncio como uma lâmina. Helena compreendeu instantaneamente. Você acha que alguém... Lorenzo assentiu, a mandíbula tensa. Alguém de dentro facilitou isso. Não há outra explicação. Ele se virou abruptamente para Enzo e Dante, que estavam próximos, acompanhando o trabalho dos seguranças. Quero uma varredura completa. De cima a baixo. Ninguém entra ou sai sem a minha autorização. E isso inclui todos os homens. Dante cruzou os braços, a expressão fechada. Isso vai causar desconfiança. Lorenzo deu um meio sorriso frio. Ótimo. Quem tiver algo a esconder vai demonstrar. A caçada ao traidor. Horas depois, a mansão estava em completo estado de alerta. Todos os funcionários foram reunidos no grande salão. Homens armados vigiavam cada movimento. Lorenzo entrou com passos firmes, seguido por Dante e Enzo. Helena observava tudo de longe, o coração acelerado. Lorenzo parou no centro do salão, seu olhar percorrendo cada rosto presente. Houve uma explosão nesta casa. Na minha casa. Sua voz era grave, carregada de fúria contida. Isso só foi possível porque alguém aqui permitiu. O silêncio era absoluto. Vocês têm uma escolha. Quem falar agora, terá uma morte rápida. Quem eu encontrar, implorará para morrer. Ele caminhou lentamente entre os homens, analisando cada olhar. Nenhuma palavra foi dita. Foi então que Lorenzo parou diante de Alessandro. O homem que, até pouco tempo, era considerado de confiança. Alessandro. Lorenzo disse com frieza. Algum problema? Alessandro engoliu seco. Não, senhor. Lorenzo encarou por alguns segundos. Não? Então por que você está suando como se estivesse no inferno? Alessandro ficou pálido. Antes que pudesse reagir, Lorenzo sacou a arma e pressionou o cano contra a testa dele. Fale. Agora. Alessandro tremia. Eu não. Dante se aproximou com um sorriso frio. Está demorando demais. Matteo, Alessandro sussurrou. Matteo me obrigou. Ele ameaçou minha família. Eu não tive escolha. Lorenzo não piscou. Todos temos escolha. Ele atirou. O som seco do disparo ecoou pelo salão. O corpo de Alessandro caiu pesadamente no chão. Lorenzo virou-se para os demais. Agora que já sabemos o que acontece com traidores, vamos continuar. O contra-ataque. De volta ao escritório, Lorenzo estava diante de um mapa espalhado sobre a mesa. Dante e Enzo estavam ao seu lado. Alessandro entregou a planta da mansão. Mas Matteo está preparando algo maior. Enzo assentiu. Recebemos informações de movimentação no antigo estaleiro da costa. Matteo pode estar lá. Lorenzo apertou os punhos. Ele está preparando a próxima jogada. Dante sorriu de canto. E nós vamos adiantar o jogo. Lorenzo pegou a arma sobre a mesa. Vamos acabar com isso.
Helena entrou no escritório, cruzando os braços. Eu vou com vocês. Lorenzo virou-se lentamente. Não. Ela se aproximou, desafiadora. Não vou ficar aqui esperando ser atacada de novo. Dante soltou uma risada baixa. Gosto dessa garota. Lorenzo suspirou, passando a mão pelo rosto. Você vai seguir minhas ordens. Sem questionar. Ela assentiu. Sem questionar. A batalha no estaleiro. O estaleiro era um gigante adormecido à beira da costa, abandonado há anos. Mas naquela noite, estava mais vivo do que nunca. Lorenzo, Helena, Dante e um pequeno grupo de homens armados cercaram o local. Entramos por aqui. Lorenzo indicou uma lateral enferrujada. Eles se moveram silenciosamente pelos corredores escuros. Então, ouviram passos. Lorenzo ergueu a mão, sinalizando o silêncio. 2 homens armados surgiram. Sem hesitar, Lorenzo disparou. Os corpos caíram. Mas o alarme soou. Droga! Dante rosnou. O estaleiro se encheu de gritos e passos apressados. Mateu apareceu em uma sacada acima, com um sorriso cruel. Lorenzo! Que surpresa agradável! Lorenzo apontou a arma. Isso acaba hoje, Mateu. Mateu riu. Ah, não. Hoje só começa. Ele estalou os dedos. Explosões sacudiram o chão. Corram! Lorenzo gritou. O estaleiro começou a desmoronar. Mateu desapareceu nas sombras. Lorenzo puxou Helena. Temos que sair daqui. Eles correram pelos escombros, desviando de explosões e tiros. Ao alcançar a saída, Lorenzo parou. Não. Eu vou atrás dele. Helena o segurou. Lorenzo, não. Mas ele se soltou e correu de volta. Dante apareceu, sangrando. Ele não vai parar até matar Mateu. Helena sentiu o peito apertar. E então, o estaleiro explodiu. As chamas engoliram tudo. Helena gritou. Lorenzo. Mas não havia resposta. O cheiro de fumaça e ferro queimado preenchia o ar. As chamas do estaleiro ainda crepitavam, iluminando a escuridão da noite com tons alaranjados e vermelhos. Fragmentos de metal e madeira estavam espalhados por todos os lados. Era um verdadeiro campo de guerra. Helena estava de joelhos, os olhos fixos nas labaredas que consumiam o estaleiro. O grito que ecoou dos seus lábios ainda vibrava no ar. Lorenzo! Seu peito doía. O medo apertava sua garganta. Dante, mesmo ferido, a segurou pelos ombros, tentando mantê-la de pé. Helena! Ele é forte. Lorenzo não morre assim. Mas as palavras de Dante não traziam conforto. Tudo parecia perdido. Ele voltou para o fogo por minha causa. Sussurrou, com lágrimas queimando em seus olhos. Dante a puxou. Precisamos sair daqui. Se Mateu ainda estiver vivo, ele não vai parar. Helena hesitou por um segundo, olhando fixamente para as chamas. Parte dela queria correr para dentro daquele inferno, mas a voz de Dante a trouxe de volta. Se Lorenzo ainda estiver vivo, ele precisa que você esteja viva também. Ela assentiu com dificuldade. Vamos. Entre as sombras. O calor das chamas era insuportável. Lorenzo Salvatore rastejava entre os destroços, com o corpo coberto de poeira e sangue. O som de metal retorcido e madeira estalando ecoava ao seu redor. A explosão o havia lançado longe, mas por sorte, seu destino, se ele caiu atrás de uma estrutura de aço que o protegeu do impacto direto. Ele sentiu a dor irradiando pelo corpo. O braço esquerdo estava machucado, um corte profundo sangrava em sua testa, mas ele estava vivo. Lentamente, Lorenzo se ergueu, tossindo com dificuldade. Mateu, ele rosnou. Se Mateu achava que a explosão seria suficiente para matá-lo, estava gravemente enganado. Ele precisava sair dali, mas não antes de encontrar aquele desgraçado. Entre os destroços, Lorenzo viu pegadas.
recentes. Seguiu-as com cautela, cada passo pesado e doloroso. Então, ouviu. Achei que você estivesse morto. A voz ecoou como veneno. Matteo Vitali estava ali, encostado em uma viga caída, com uma pistola na mão. Infelizmente, ainda não. Lorenzo respondeu, com um sorriso frio. Matteo ergueu a arma. Devia ter ficado caído. Mas Lorenzo foi mais rápido. Disparou. Matteo se jogou para o lado, o tiro passando rente à sua cabeça. Desgraçado. Eles começaram a trocar tiros entre os escombros. Cada disparo ecoava como trovões no meio do caos. Mas Lorenzo era mais astuto. Ele conhecia aquele lugar, cada canto, cada esconderijo. E Matteo estava desesperado. Lorenzo o encurralou perto de uma estrutura prestes a desabar. Acabou, Matteo. Matteo, ofegante, sorriu. Acabou para você também. Ele pressionou um botão. Uma nova explosão sacudiu o estaleiro. Lorenzo foi lançado para trás. Matteo desapareceu nas sombras. Fuga e sobrevivência. Lorenzo despertou com a visão turva. O fogo havia consumido quase tudo, mas ele ainda estava vivo. Cambaleante, começou a andar, desviando dos destroços. Encontrou uma passagem lateral aberta. Era a sua única saída. Com dificuldade, Lorenzo saiu do estaleiro, sentindo o ar frio da noite preencher seus pulmões. Lá fora, no alto de uma colina próxima, Helena avistou uma sombra emergindo das cinzas. Lorenzo! Ela gritou, correndo em direção a ele. Lorenzo caiu de joelhos, exausto. Ela o alcançou, abraçando-o com força. Você está vivo. Ele apoiou a cabeça no ombro dela. Matteo ainda está vivo. Dante aproximou-se, respirando aliviado. Vamos sair daqui. Retorno à mansão. De volta à mansão, Lorenzo recebeu atendimento médico. O corte na testa foi suturado, e seu braço foi imobilizado. Helena não saía de perto dele. Você devia descansar. Ela disse suavemente. Lorenzo abriu os olhos, encarando-a. Matteo está vivo. Ele não vai parar. Ela segurou sua mão. E nós também não. Lorenzo a olhou com mais atenção. Você não tem mais medo? Ela sorriu, com um brilho desafiador nos olhos. Tenho. Mas não vou deixar isso me parar. Lorenzo sorriu de canto. Você está se tornando perigosa. Ela o puxou suavemente para mais perto. Talvez eu tenha aprendido com você. Planejando o contra-ataque. Dias se passaram. Lorenzo havia se recuperado o suficiente para retomar o controle. Diante de um grande mapa, Lorenzo, Dante e Enzo traçavam a próxima jogada. Matteo escapou por pouco. Mas agora sabemos onde ele se esconde. Disse Dante, apontando para um ponto no mapa. Um armazém nos arredores da cidade. Fortemente protegido. Lorenzo passou a mão pelo queixo. Então vamos levá-lo para onde ele não pode fugir. Ele olhou para Helena. Está pronta para acabar com isso? Ela assentiu. Estou. O último golpe. A noite caiu mais uma vez, trazendo consigo a tensão de uma guerra iminente. Lorenzo e seus homens cercaram o armazém de Matteo. Desta vez, não haveria escapatória. Explosões controladas abriram caminho. Os tiros começaram. Lorenzo avançava como uma tempestade, derrubando qualquer um que cruzasse seu caminho. Helena, armada e determinada, cobria suas costas. Finalmente, Lorenzo alcançou Matteo. Desta vez, não havia para onde fugir. Acabou, Matteo. Matteo, ferido, riu. Nunca acaba. Lorenzo não hesitou. Disparou. O corpo de Matteo caiu sem vida. O silêncio finalmente tomou conta. Fim da guerra. De volta à mansão, Lorenzo estava ao lado de Helena no jardim. Ela olhou para ele, exausta, mas aliviada. Acabou.
Lorenzo respirou fundo, observando o horizonte. Sim. Ele a puxou suavemente para perto. Agora podemos viver. Ela sorriu. E pela primeira vez, Lorenzo Salvatore acreditou que talvez, apenas talvez, pudesse ter paz. A mansão Salvatore estava finalmente silenciosa. Não havia mais explosões, não havia mais tiros. As paredes antes marcadas pela violência agora eram testemunhas de uma calma há muito esperada. A guerra havia terminado. Matteo Vitali estava morto, e com ele, as últimas ameaças que pairavam sobre Lorenzo e Helena haviam sido eliminadas. O céu estava tingido com os tons suaves do amanhecer. Uma brisa leve atravessava os jardins cuidadosamente podados, trazendo consigo o perfume das flores que Helena insistia em manter vivas, mesmo em meio ao caos. Lorenzo Salvatore estava na varanda, debruçado sobre o parapeito de pedra, observando o nascer do sol. Os primeiros raios de luz iluminavam seu rosto marcado pela batalha, destacando a expressão de cansaço, mas também de alívio. Ele respirou fundo, sentindo pela primeira vez em muito tempo que podia soltar o peso que carregava nos ombros. Ainda acordado? A voz suave de Helena cortou o silêncio. Lorenzo virou-se lentamente. Helena estava ali, com um roupão de seda branco, os cabelos soltos e os pés descalços. Ela caminhou até ele com passos calmos, mas firmes. Ele esboçou um sorriso discreto. Não consegui dormir. Ela se aproximou mais, encostando-se ao seu peito. Talvez agora você possa descansar. Lorenzo passou o braço ao redor da cintura dela, puxando-a para perto. Talvez. Helena ficou em silêncio por alguns instantes, sentindo o calor do corpo dele, o batimento calmo do coração de um homem que finalmente havia encontrado paz. Mas então, ela levantou o rosto para encará-lo. O que vai acontecer agora? Lorenzo ficou pensativo. Agora. Ele fez uma pausa, como se ponderasse cada palavra. Agora eu posso viver. Podemos viver. Ela sorriu. E o Império Salvatore? Lorenzo sorriu de canto. Um império não significa nada se não houver alguém para compartilhá-lo. Ela o abraçou com mais força. Nunca pensei que ouviria você dizer isso. Ele riu suavemente. Nem eu. 3 meses depois. O tempo passou, e com ele, as feridas começaram a cicatrizar. A mansão havia sido restaurada, mas agora carregava um ar mais leve. Os seguranças continuavam presentes, mas a tensão que antes preenchia o ambiente havia desaparecido. Naquela manhã ensolarada, Lorenzo estava sentado na biblioteca, folheando documentos. Mas seu olhar estava distante, perdido em pensamentos. Helena entrou discretamente, segurando um envelope dourado. Lorenzo. Ele ergueu os olhos e sorriu ao vê-la. O que é isso? Ela se aproximou, entregando o envelope. Convite. Lorenzo abriu o envelope com curiosidade. Dentro, um convite formal em letras douradas. Junte-se a nós para celebrar o casamento de Lorenzo Salvatore e Helena Moretti. Ele levantou o olhar para ela, surpreso. Você decidiu isso sem mim? Ela deu de ombros, sorrindo. Alguém precisava tomar uma atitude. Lorenzo soltou uma risada baixa. Você é impossível. Ela se inclinou, beijando-o suavemente. E você ama isso. Ele puxou-a para seu colo, segurando-a firme. Mais do que tudo. O grande dia. O salão estava lindamente decorado. Tons de dourado e branco enfeitavam cada detalhe. As flores, cuidadosamente escolhidas por Helena, preenchiam o ambiente com um aroma suave. Os convidados eram poucos. Apenas aqueles em quem Lorenzo confiava. Não havia espaço para alianças questionáveis, apenas para aqueles que importavam. Lorenzo estava impecável em um terno sob medida, mas sua postura rígida entregava o nervosismo. Dante, ao seu lado, deu um tapa leve em seu ombro. Relaxe. Está mais fácil enfrentar Matteo do que subir nesse altar? Lorenzo lançou um olhar severo, mas não conseguiu conter o sorriso. Cala a boca, Dante.
As portas se abriram lentamente, e todos os olhares se voltaram para Helena. Ela estava deslumbrante. O vestido de renda branca abraçava seu corpo com elegância, e o véu delicado caía suavemente sobre seus ombros. Mas o que mais chamava a atenção era o brilho em seus olhos. Ao vê-la, Lorenzo sentiu o coração acelerar. Não de medo, mas de uma emoção genuína. Ela caminhou lentamente pelo corredor, cada passo ecoando no salão. Quando finalmente parou diante dele, Lorenzo pegou sua mão com firmeza. Você está linda. Ele sussurrou. Ela sorriu, emocionada. E você está nervoso. Eles riram suavemente. O juiz de paz iniciou a cerimônia. E então, o momento chegou. Lorenzo Salvatore aceita Helena Moretti como sua legítima esposa, prometendo amá-la, respeitá-la e protegê-la por todos os dias da sua vida? Lorenzo olhou nos olhos dela. Aceito. Helena Moretti aceita Lorenzo Salvatore como seu legítimo esposo, prometendo amá-lo, respeitá-lo e permanecer ao seu lado, mesmo diante dos desafios? Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Aceito. Então, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Sem hesitar, Lorenzo a puxou para um beijo intenso e apaixonado. Os convidados aplaudiram, mas para eles, o mundo havia parado. Naquele momento, nada mais importava. Meses se passaram. Lorenzo e Helena decidiram se afastar dos negócios escuros e reconstruíram suas vidas longe da violência. Agora, estavam sentados no jardim da nova casa, longe da cidade. Helena estava com a cabeça apoiada no ombro de Lorenzo, acariciando a barriga suavemente arredondada. Você acha que será menino ou menina? Ela perguntou com um sorriso. Lorenzo olhou para o horizonte, pensativo. Não importa. Desde que tenha seus olhos. Ela riu. Espero que tenha seu temperamento calmo. Ele ergueu uma sobrancelha. Calmo. Eles riram juntos. Lorenzo segurou a mão dela com firmeza. Finalmente, temos paz. Helena o olhou com carinho. E agora, podemos ser felizes. Ele se inclinou, beijando-a suavemente. O vento soprou levemente, balançando as árvores ao redor. E ali, entre o som suave da natureza e o calor de um amor verdadeiro, Lorenzo Salvatore soube que, após toda a escuridão, havia encontrado sua luz. E viveram felizes para sempre.